Tá, eu vou começar aqui mostrando para vocês alguns conceitos bases que são necessários para entender esse nosso curso aqui de Python, entende? Ou pelo menos a terceira parte desse curso de Python, né? E eu não vou dar zoom na tela ainda, porque esses conceitos bases vai ter a ver com o nosso computador. E eu queria que vocês parassem para pensar agora que esse computador, por exemplo, está rodando uma série de programas, né? A gente tem aqui um Firefox e ao mesmo tempo aqui atrás eu estou gravando a tela. Enquanto isso, ao mesmo tempo, tem algo prevendo aqui o clima, tem som, tem o OneDrive atualizando para a nuvem, entende? Tem antivírus, eu posso ir no menu iniciar e tudo isso está ocorrendo de forma paralela, que é basicamente o assunto dessa nossa primeira parte, para dar um pouco de contexto do que é necessário para que vocês entendam paralelismo e como processar dados em paralelos em Python. Então, agora que vocês guardaram a imagem do meu computador como está rodando, né? Vamos para os slides para conseguir explorar isso um pouco melhor. Então, assim, um computador por baixo é um conjunto de periféricos, né? Você vai ter a CPU, você vai ter os discos, o mouse, o teclado, a impressora, etc. E tudo isso se comunica através da memória. Só que tem um componente chave que falta aqui, que é basicamente o sistema operacional que toma conta de gerenciar toda essa comunicação e dá para o usuário uma interface amigável, que é basicamente essa interface aqui do Windows que eu acabei de tirar o zoom novamente, ou um terminal ou algo similar, entende? E toda vez que a gente vai rodar um programa no computador, ele vai ser carregado da memória pelo SO, vai ser jogado na CPU. E a CPU vai basicamente fazer o que é chamado do ciclo Load, Fetch, Execute, Store, né? Porque a CPU consegue carregar a informação na memória, ou uma variável, ou o início do programa, onde a gente vai começar a rodar esse programa, né? E vai ter aqui esse barramento em hardware, que é onde está a comunicação, memória CPU, CPU disco, CPU memória, etc. Né? Fetch, para pegar instruções também, executar alguma coisa e depois guardar de novo a informação na memória. Esses 3 ou 4 passos aqui que foram bem alto níveis, CPU, memória, só que poderia também ser memória para o disco, mas sempre passa para a CPU eventualmente, meio que mostra uma ideia do que está acontecendo por baixo quando a gente roda um programa, né? E um programa nada mais é do que esse fluxo de instruções. No curso de Python, vocês estão vendo instruções em alto nível. Quem já programou em C sabe que as instruções podem ser um pouco mais baixo nível. Quem já programou em Assembly vê o nível mais perto da máquina que o programador geralmente chega próximo. Só que basicamente esse conjunto de instruções tem que ser rodado um por vez na CPU, que é a ideia do slide anterior. E além disso, eventualmente, o seu programa, na sua comunicação, tem que falar com a rede, que vai ser nosso último slide, ou alguma outra parte do seu computador. Mas um processo em execução nada mais é do que um código em um dado estado. Então, esse meu código aqui do Edge, né, do Chrome ou do navegador, ele está basicamente agora em um estado parado. Se eu abrir outro navegador, você vai ver que aqui eu tenho o mesmo programa, entende? Aqui eu tenho o mesmo programa rodando em 2 estados diferentes. Entende? Um vai ser o navegador com a tela inicial e outro vai ser o navegador com o Google Slides. Isso são processos. Um processo nada mais é do que um programa executando e cada um está em um estado diferente. Né? E esse estado vai guardar um pouco de informação, tipo onde é que eu estou em cada ponto, qual é a memória, que é o RIP e a pilha, e algumas informações do sistema operacional. O seu computador, nesse momento, está com uma série de processos executando, porque você está vendo o vídeo no YouTube, você pode estar com o Moodle aberto, você pode estar ao mesmo tempo... Assim, o Moodle vai ser uma página, mas pode estar em outro navegador. Você pode estar com editor de texto, com código Python, você pode estar baixando um arquivo, ouvindo música. Então, tudo isso são processos executando em paralelo. Só que o grande problema é que a CPU só roda um processo por vez. Então, paralelismo é uma forma da gente meio que dar essa impressão de que tudo está executando de forma simultânea. Entende?
E o sistema operacional é basicamente quem cuida de fazer essa magia. O SO nada mais é do que uma abstração entre o hardware, aqui o hardware pode pensar a sua CPU, e os seus programas ou seu código em Python, que pode ser o seu, assim, o Chrome não é em Python, mas um programa sem Python, como por exemplo poderia ser o Chrome, ou a interface gráfica do Windows, ou um editor de texto. E o SO é meio que vai cuidar de fazer essa abstração. O SEO é um código muito burocrático, entende? E ele é burocrático por você. Então, esse primeiro vídeo aqui desse curso para de Python não vai ter nada de código Python, mas vai mostrar um pouco dos conceitos que vocês precisam para entender a parte de paralelismo. E isso é feito pelo SEO da seguinte forma. Quando a gente tem um código rodando, a gente pode aproveitar o momento que o código está ocioso para rodar outros códigos. Ou melhor, falando em palavras mais corretas, quando eu tenho um processo rodando, eu posso aproveitar o momento que um processo está ocioso para rodar outros processos. Pegue, por exemplo, vamos supor que eu tenho o Chrome aqui em execução. O Chrome vai, de tempos em tempos, fazer requisições para a rede. Quando eu estou falando com a rede, se eu volto para a minha imagem lá atrás, isso aqui é o disco, né? Poderia ser o disco também. Você pode imaginar que esse processo não está mais usando a CPU, está alocando agora um outro periférico. E o SO está gerenciando isso para você. Se eu não estou usando a CPU, quer dizer que um terceiro processo ou um segundo processo pode executar agora. Então, enquanto o Chrome está na rede, eu posso estar rodando o meu compilador. Entendeu? Então, isso mantém a minha CPU em uso sempre. E isso permite que os programas terminem mais rápido e permite também que eu não desperdice recursos, né? Vamos supor que eu tenho um programa que demora 80 segundos para executar. Eu rodei ele e logo depois um programa B que demora 20 segundos. Se cada programa rodasse 100% do tempo na CPU, eu teria que esperar 80 segundos até o de 20 executar. O que o SO faz é dar para cada processo um pequeno intervalo de tempo, mesmo se ele não quer usar um outro recurso, entende? E cada um deles vai executar por um pequeno intervalo de tempo na CPU e a gente vai ter a CPU sempre ocupada. O que isso tem a ver com Python? Você pode estar perguntando. Python vai usar esse truque de multiprocessamento para conseguir processar dados em paralelo, entende? E o que acontece na prática é o seguinte. Você tem uma série de processos que querem executar. O Chrome, o editor de texto, sei lá, a interface gráfica, o compilador. Eles vão para a CPU e sempre que eles fazem uma operação de leitura de disco ou de rede ou algo do tipo, eles saem da CPU e outro pode entrar. Além disso, de tempos em tempos, a CPU vai jogar processos para a fila novamente para conseguir pegar outros processos. E tem um pouco que é essa parte do time slice que inspirou, né? Além disso, um processo pode criar outros processos. Eu vou falar um pouco disso mais tarde. Então, o processo novo tem que vir para a CPU. E um processo pode basicamente estar esperando uma informação especial do hardware, que é essa parte aqui. Então, ele sai da CPU e volta para a fila. Mas sempre que eu volto para a fila, ou por usar um periférico, ou aqui, vamos dizer assim, casos mais especiais, ou porque meu tempo de CPU acabou, outro processo pode vir da fila e rodar na minha CPU, dando assim a impressão de paralelismo, embora a CPU só rode um processo por vez. Entendeu? Então, o sistema operacional é quem gerencia essa troca de contexto. O SO tem a capacidade de preemptar processos para você. Entendeu? E basicamente é quando eu quero ler do disco, mandar informação pela rede, ou simplesmente travar por um tempo, ou quando um tempo expira. Então, na prática, os processos não estão rodando em paralelo na sua máquina. Ignore por um tempo máquinas multicore, mas na prática o que está acontecendo é que muito rapidamente o SEO está trocando esse processo de contexto para você, entende? E a forma que isso ocorre é que assim, o processo está executando, o SEO pega todo o contexto dele, onde ele está na memória, guarda e vai para o próximo. Depois volta e vai para o próximo. Então eu basicamente guardo em qual instrução ou em qual linha Python eu estou antes de ir para o próximo processo. Aí você fala, mas espera aí, isso aqui ainda está um pouco
muito abstrato para mim. O que isso tem a ver com Python, né? Porque na prática é o seguinte: a gente vai querer, por exemplo, vamos supor, ordenar um arquivo no disco muito grande. Eu posso ter vários processos ordenando as partes dependentes, e sempre que um vai para o disco, fica um pouco ocupado lendo o disco, outro pode estar rodando, ordenando aquela outra parte, né? Então isso seria uma ordenação de arquivos em paralelo. Aí você pensa, poxa, mas eu tenho que ir para o disco para. Porque eu mudei lá. Eu tenho que ir para o disco para isso? Não. Entende? Que é a parte de threads. E a parte também que eu vou falar agora um pouco do copy on write, que é o que Python usa para melhorar esse contexto, esse conceito. Entende? Sempre que eu crio um processo novo em Python, ou sempre que eu crio um processo novo no meu sistema operacional, ocorre vamos dizer assim, uma funcionalidade, ou é posta em prática uma funcionalidade que se chama copy on write. Então, quando um processo cria outro, os dois processos têm basicamente a mesma informação da memória. Então, se dois processos estão só lendo da memória, eles não criam uma cópia. Se um processo tem 3 GB, o filho também tem 3 GB. Então, se eu tenho um código Python que, vamos dizer assim, tem que somar uma lista de 10 milhões de números, entendeu? E eu vou dividir esse processo agora ou vou criar dois processos agora, um para pegar a primeira metade e outro para a segunda. Se nenhum dos dois escreve, os dois não ocupam o dobro de memória. E isso basicamente permite que dois programas que são clones um do outro leiam na memória sem ocupar recursos extra. Isso é chamado de copy on write. Só quando eu escrevo alguma coisa é que eu vou criar realmente assim cópia da memória para não desperdiçar. Então guarde esse copy on write que ele vai ser usado na aula de multiprocessamento. E isso é uma forma de fazer paralelismo economizando recursos. A outra forma é por threads, entende? Ao invés de criar processos novos, uma coisa muito parecida com o copy on write é a ideia de um fluxo de controle de instruções. Porque um processo é pesado, ele tem que basicamente ter memória, recursos, etc. Uma primitiva, vamos dizer assim, não recente para a gente, mas mais recente do que a cópia de processos, é você ter o mesmo processo, que tem basicamente o mesmo código, a mesma memória, cada um rodando o mesmo processo, dividido em vários fluxos de execuções, um pode estar lendo da rede e outro pode estar lendo do disco, e esses rodam em paralelo. Esse é o conceito de thread, que a gente também vai explorar aqui na matéria. Então, guardem esses dois conceitos e guardem a ideia que tudo isso é gerenciado pelo SEO, porque é isso que vai ser importante para vocês entenderem o resto do assunto. Obrigado!